O segundo tópico é a sociologia, um conhecimento de todos. Ele fala como os termos sociológicos, por exemplo, classe social, é usado em vários lugares, em vários contextos. Na política, por exemplo, nos discursos políticos, se vê muitos termos sociológicos, mas traz o debate de se esses termos são conhecidos por grande parte da população, se essa população tem acesso à sociologia, né, e como ela pode ser o bem de todos realmente. Né? Se as pessoas realmente têm acesso e entendimento sobre o que é a sociologia. Temos aqui também alguns subtópicos. O uso da sociologia. Basicamente, em tudo hoje pode ser usada a sociologia. E ela é usada principalmente para ter mais sucesso em alguns empreendimentos. Por exemplo, ele fala que não se declaram guerras, não se fazem nada sem sociologia. Um exemplo mais prático. Uma propaganda. Uma propaganda ela tem um público-alvo. Né? Ela quer vender, aliás, uma publicidade. Publicidade, ela quer vender uma propaganda vende ideia, publicidade vende produto. Uma publicidade, ela tem um objetivo, né? Vender um produto, e ela tem um público-alvo, né? Vamos dizer, crianças. Tá? E para atingir esse objetivo, elas têm que saber como comunicar-se com crianças, como conseguir extrair das crianças o que elas o que eles querem, né? O sucesso, né? Vender algum produto, por exemplo. É uma situação bem restrita, mas dá para usar a sociologia aqui, né? No modo em que você vai trabalhar essa publicidade, né? E como que você vai atingir, o que você pode falar, o que você não pode falar, o que não será aceito, né? E o que será aceito também. E esse é o uso da sociologia. Isso pode ser usado em qualquer situação. O outro subtópico é os desafios da sociologia hoje, onde eu vou usar um exemplo um pouco longo, mas um exemplo para ilustrar a sociologia como ela pode ser usada hoje. Martinho Lutero é um personagem bem emblemático. Todo mundo conhece, eu acho. Todo mundo sabe que ele pregou 95 teses em uma porta de uma igreja, né, e que isso deu início à Reforma Protestante. Mas uma coisa que a gente não para pensar é que ele teve um processo até chegar, né, nessas 95 teses. Né? Martinho Lutero, primeiramente, precisou se tornar um monge, né, entrar na Igreja Católica, e aí então começar a observar o comportamento social dentro da igreja. Claro que não tinha esse nome naquela época, não existia sociologia, mas ele, mesmo assim, esses comportamentos existiam e ele começou a observar, não é mesmo? Ele, então, quanto mais ele tinha acesso aos textos sagrados, né, a Bíblia, que não era de acesso, era de acesso muito restrito, né? Porque não era nem traduzida para línguas populares. Ela era, nessa época, ela só tinha mais em latim, que era uma língua que não era muito usada, não era usada pela população, basicamente. Só poderia interpretar os textos sagrados quem era da religião mesmo, quem era da Igreja Católica. E quando ele começou a ter mais contato com a Bíblia e observando os comportamentos daquela sociedade, daquele extrato da sociedade, aquele grupo social que é a Igreja Católica, ele começou a perceber uma certa hipocrisia no comportamento daqueles monges, da Igreja Católica em geral. Né? Ele começou a ver nas escrituras certas coisas que eram completamente iam de encontro ao que a igreja era naquela época. Eu acho bem interessante ver esse fator de dentro da religião, porque Jesus, né, em certas escrituras, afirma que o cristão ele deveria dar glórias por ser perseguido. Mas nessa época da história, a igreja era perseguidora. A igreja, ela perseguia outros povos, outras culturas, ela perseguia os seus próprios fiéis, perseguia as mulheres. E então não que ela precisava ser perseguida, mas ela se tornou o que ela não deveria ser. E Martinho Lutero, não só isso, né? Martinho Lutero deve ter observado, mas ele observou muitas contradições do que deveria ser a igreja. E então ele começou a refletir sobre esses comportamentos
ele formulou as 95 teses, ele pregou aquelas 95 teses com o objetivo de fazer as pessoas refletirem também sobre o momento que a Europa estava vivendo. E por meio dessas reflexões, eles chegou num resultado em que houve uma reforma, a reforma protestante, que não era o intuito do Martinho Lutero, né, criar um ramo religioso, mas ele acabou criando. Assim como também atingiu outro objetivo, que era a reforma da própria Igreja Católica, né? E fazendo um paralelo com os dias de hoje, a sociologia, que é bem mais acessível hoje em dia do que o Martinho Lutero, ela pode ser um instrumento para que nós reflitamos, acho que tá certo, para que nós possamos refletir sobre a nossa sociedade, sobre os comportamentos sociais, levar outras pessoas a refletir junto e talvez chegar em algum denominador comum, em alguma melhora, alguma reforma.